boa tarde, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, obrigada a você aí de casa por estar conosco mais uma tarde, num programa que leva para você a cada dia histórias que ensinam coisas, histórias dos outros que ensinam coisas para a gente. Vejam só essa história. Meu nome é Tânia e hoje eu vou contar a minha história. Como filha única, eu tinha tudo para me dar bem com a minha mãe, mas depois que meu pai morreu, ela mudou muito. A gente vivia brigando. Às vezes eu achava que minha mãe se comportava como uma adolescente. Ela tinha mais de 40 anos e a vida dela era ir pra balada. Às vezes a gente até acabava se encontrando. Eu cansei de ver a minha mãe ficando com homens que podiam ser filhos dela. Era uma situação constrangedora pra mim, mas estaria tudo bem se eu sentisse que ela estava feliz com isso. Ela fazia o que bem entendia e achava que eu tinha que ficar trancada em casa para ela poder sair. Dizia que se preocupava comigo e que eu não tinha cabeça para me defender frente aos perigos da vida. Mas não era nada disso. Eu tinha mais juízo que ela. Sempre respeitei a minha mãe, sempre fui uma filha obediente, mas às vezes eu tinha que me impor e por isso a gente sempre brigava. Quando eu comecei a namorar o Mário, foi uma surpresa que o nosso relacionamento desse certo, porque éramos pessoas totalmente diferentes. Ele vinha de um mundo totalmente oposto do meu. O Mário era muito humilde, ele não pôde estudar, não teve os privilégios que eu tive, sempre teve que batalhar para ajudar a família, que era muito grande. Eu tinha uma boa vida, o meu único trabalho era estudar. As nossas realidades eram completamente diferentes. Eu nunca tive preconceito com esse tipo de coisa, sempre achei isso uma bobagem. Para mim, o que importava era o caráter da pessoa, e isso ele tinha de sobra. Eu o admirava, trabalhador, sério, sempre foi muito carinhoso comigo. Muitos dos meus amigos achavam que eu estava entrando numa roubada, mas eu não via as coisas por esse prisma, até porque eu estava apaixonada e ele também. Se até os meus amigos tinham preconceito, imagine a minha mãe. Eu tinha medo da forma que ela ia reagir quando soubesse desse namoro, e por isso eu fui adiando o dia de contar para ela. Quando finalmente eu levei o Mário em casa, a minha mãe me encheu de perguntas. Ela era muito indiscreta. Até quanto ele ganhava, ela perguntou, o que me deixou furiosa. Ela o mediu de cima a baixo e eu notei que ele ficou muito constrangido. Eu tinha que tirar o meu namorado daquela situação. Eu estava com vergonha do que minha mãe estava fazendo com ele. Sinalizei para que ele fosse embora e ele se despediu da minha mãe com muita educação. Foi só ele sair que começou a ladainha. A minha mãe disse que eu estava querendo destruir o meu futuro, que o Mário não era homem para mim, que ele era um pobre, que não tinha onde cair morto, não tinha estudo, enfim, ela só viu defeitos nele. Eu argumentei com o que eu podia. Para mim, tudo isso era preconceito. Ele era uma pessoa muito boa, batalhador. E apesar das nossas diferenças, nós nos amávamos. Era isso que mais importava. O Mário continuou indo na minha casa e eu não ia me privar de levar o meu namorado lá por causa da minha mãe. Ela teria que aceitar ou pelo menos me respeitar. O que jamais passaria pela minha cabeça naquela época era que a minha mãe, na verdade, estava interessada no Mário. Enquanto ele ficava esperando eu me arrumar para sairmos, ela ia estendendo suas garras sobre ele, tentando seduzi-lo. Ele podia muito bem ser o filho dela, mas a minha mãe tinha uma predileção por homens mais novos que eu não conseguia entender. E apesar disso, eu jamais imaginei que ela seria capaz de dar em cima do meu namorado. Nessa época, se me contassem essa história, eu não ia acreditar. O Mário não me falou nada. Acho que ele queria me poupar de mais uma decepção com a minha mãe, pois ele sabia que nós já tínhamos atritos suficientes entre nós duas. Eu via os dois conversando, mas eu não me tocava que minha própria mãe estava dando em cima dele. Eu achava que aquilo era bom, que talvez ela estivesse querendo fazer amizade. E quem sabe assim ela acabaria vendo que tudo que dizia sobre o meu namorado era o mais puro preconceito. Ele, por sua vez, não comentou nada comigo.
Meses se passaram e o meu namoro ia muito bem, mas eu não podia imaginar que minha mãe havia se apaixonado de verdade pelo meu namorado. Eu não sei até que ponto ela tentou seduzir o Mário, mas ela estava desesperada. Tanto é que chegou a procurá-lo e fez uma proposta indecente. A minha mãe ofereceu dinheiro para que ele me deixasse e ficasse com ela. Disse que ele não precisava ter uma relação séria, que não queria ele como namoradinho para desfilar por aí. Para ela o que interessava é que ele fosse um homem objeto, pois isso era tudo que ela mais desejava. Ela o tratou como se ele fosse um garoto de programa, mas o Mário tinha princípios. Ele ainda teve a delicadeza de ouvir a proposta dela e disse que jamais aceitaria uma coisa dessas. A obsessão da minha mãe pelo Mário chegou a tal ponto que ela decidiu dar uma lição nele. Ela não se conformava que ele não queria aceitar o dinheiro dela em troca dos favores sexuais. Ela então procurou uma pessoa e disse que queria se vingar do Mário. Queria que ele aprendesse a lição, pois já que ela não podia tê-lo, ele também não seria de mais ninguém, nem meu. Ela pagou um cara para que ele desse uma surra no Mário, pois queria que ele sentisse que com ela não era brincadeira. Será que em nenhum momento ela pensou em mim, nos meus sentimentos? Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que a briga aconteceu. Nós estávamos com alguns amigos conversando em frente a um barzinho que sempre íamos e de repente apareceu um cara. Ele esbarrou no meu namorado e o Mário não disse nada, mas o cara começou a provocar. Ele veio com tudo pra cima do Mário, que era bastante forte, mas o cara não ficou atrás. Eu e minha amiga ficamos desesperadas. Quando a gente viu, eles estavam sangrando e eu não conseguia ver realmente o que estava acontecendo. De repente, a luta acabou e o cara estava desmaiado no chão. Esperamos por um momento, mas ele não acordava. E finalmente o Mário checou a pulsação dele. O homem estava morto. Quando o Mário foi para a cadeia, eu fiquei desesperada. Eu achava que logo ele ia sair, afinal ele estava lutando em legítima defesa. Eu era uma das testemunhas. A gente poderia provar tudo. Mas as coisas não funcionavam assim. A minha mãe aproveitou a situação para jogar na minha cara que finalmente o meu príncipe encantado havia se revelado. E eu nem sonhava que ela poderia ter alguma coisa a ver com tudo aquilo. Eu não sabia o que fazer, nem vê-lo eu podia. Eu não podia me conformar que uma coisinha boba tinha colocado meu namorado na prisão. Por mais que eu pensasse, eu não sabia o que fazer. Se pelo menos eu tivesse dinheiro para arrumar um bom advogado. Eu dependia financeiramente da minha mãe e ela jamais me daria dinheiro para ajudar o Mário. Eu tentava ajudar o Mário do jeito que eu podia, correndo atrás de dinheiro, mas ninguém queria me ajudar. Eu não conseguia imaginar o sofrimento que ele estava passando naquele lugar. No entanto, foi lá que o Mário ficou sabendo o que realmente tinha acontecido. Que aquele cara que ele matou foi pago para lhe dar uma surra e que havia sido uma mulher que tinha dinheiro. A descrição se encaixava direitinho com a minha mãe e eu não sei por que ele quis esconder tudo isso de mim. Na época, nem me passava pela cabeça que minha mãe seria capaz de cometer um crime desses. O Mário ficou muito revoltado. Eu não podia visitá-lo, mas ele me escrevia cartas e eu via que ele não estava nada bem. O meu medo era que ele mudasse. Eu sempre admirei o caráter dele.